Então, por exemplo, do bloqueio hormonal, que são efeitos comuns, Carol. Efeitos comuns porque eu sei o que o medicamento está induzindo em você. Se ele está reduzindo o seu estrogênio ou está barrando o estrogênio de se ligar lá na célula, que é o que o tamoxifeno faz, o tamoxifeno não mexe nos seus níveis de estrogênio, não cai, mas ele bloqueia a entrada, a ligação na célula. O tamoxifeno se acopla lá, aí o estrogênio está aqui, não consegue se ligar na célula e não consegue desencadear o que ele fazia antes, né? Então são mecanismos de ação diferentes entre os medicamentos, mas a finalidade é a mesma, né? Então, se eu conheço o mecanismo de ação dos medicamentos, eu tenho como previsionar o que pode acontecer com você. Então, se o estrogênio não está lá se ligando nos receptores do seu cérebro, não está modulando liberação ali também de neurotransmissores, você pode sim ter uma oscilação de humor. Tem mulher que desenvolve processos ansiosos, desencadeia o início de uma depressão ou piora uma depressão que ela já tinha, né? Os fogachos, tudo tá aqui dentro, né? Controle de temperatura, descontrola. Pressão arterial, algumas mulheres às vezes sentem, descontrola um pouco. Glicemia, resistência insulínica, né? Começa a engordar, começa a acumular gordura na região abdominal, esteatose hepática, né? Às vezes pode acumular uma gordura, principalmente quando você não está muito bem alinhada aí com as estratégias alimentares que são importantes nesse momento para você seguir, né? Então os fogachos, que são os calorões, as dores nas articulações, né? Porque resseca, né? Resseca a mucosa também. Então o olho pode estar mais ressecado, narina pode se sentir mais ressecada, a boca. Tem mulher que fala, Carol, eu durmo e tô acordando à noite com a boca colada, ressecado. O que faz? Tem como fazer, né? Tem como minimizar isso aí. A pele ressecada, vagina, né? Então tem gente que fala, Carol, eu tô tendo relação sexual com meu marido e eu sinto dor, tenho sangramento, isso é normal? Não é normal, é comum do bloqueio hormonal ressecar, mas não é por isso que a gente não vai fazer nada. Por isso que eu não gosto dessa expressão e eu falo, bato na tecla aqui, que não é normal efeito colateral nenhum, né? Quem já me conhece há mais tempo sabe. A gente vai ajustando o percurso, porque esses efeitos podem acontecer, isso é comum, não é normal, tá? Tem alguns outros efeitos que são menos comuns, tá, gente? Como coisas mais graves, digamos assim. Tem gente que vem às vezes pra mim falando assim, Carol, eu ouvi dizer que o tamoxifeno causa trombose, eu tô assustada porque eu vou começar um tamoxifeno. Não, gente, trombose não é um efeito comum, jamais será, de nenhum medicamento. Se um medicamento tiver um efeito comum, que é um efeito comum, gente, quando a gente fala assim, comum, raro, isso é determinado, isso não é palavra só porque eu quero usar não, tá? É uma palavra, vocês podem ver isso na bula, inclusive, na bula profissional, não bula de paciente, bula para profissional de saúde. Todo medicamento tem efeitos colaterais comuns ele vai dar lá a faixa que ocorreu entre a população estudada durante a pesquisa. Então, se participaram da pesquisa daquele medicamento 10 mil pacientes, 20 mil pacientes, qual foi a ocorrência? Então, se na grande maioria, ele vai fazer a estatística lá, na grande maioria aconteceu, é relatado como comum. É raro, em 1% daquela quantidade ali pesquisada. E esses medicamentos a gente já usa há muitos anos. Então, a gente tem um perfil de segurança muito bom desses medicamentos. O que é um perfil de segurança, Carol? É saber que os efeitos colaterais comuns ali, que são os que a gente consegue mediar, consegue controlar, consegue evitar, consegue minimizar. Tá, beleza? Isso não impacta na sua vida, na sua qualidade de vida e não te traz risco à saúde, tá? A sua vida também, né? Então, e a gente sabe quais são os efeitos raros e que a gente fica de olho para os sinais e sintomas desses efeitos raros, como uma trombose, como um câncer de útero. Isso aí não é comum, tá? Nunca será, tá certo? Mas sim, a gente, entre os comuns, por conta do que, Carol?
do estrogênio lá tá baixo ou de não tá conseguindo se ligar na célula, né? Então eu tô bloqueando esse hormônio, eu tenho todos esses efeitos.